Bem-vindos à disciplina de Análise de Negócios. O objetivo desta videoaula é contextualizar a disciplina, dar seus pontos principais e falar um pouco sobre um dos indicadores. Objetivos da disciplina. Primeiramente, identificar os indicadores de rentabilidade e risco dos projetos de investimentos. Interpretar, com exemplos práticos, a viabilidade de investimentos. Utilizar calculadoras financeiras e planilhas na elaboração dos indicadores. A disciplina será dividida em 4 unidades. Na unidade 1, será contextualizado a disciplina, os conceitos e identificação dos indicadores. Na unidade 2, aplicar e interpretar os conceitos de indicadores de rentabilidade e risco. Na unidade 3, analisar e interpretar os efeitos do imposto de renda e financiamentos nos projetos de investimentos. E na unidade 4, elaborar planilhas de análise de viabilidade econômica dos projetos de investimentos. Um investimento, ele é um desembolso que visa gerar um fluxo de benefícios futuros. A decisão de investir um capital envolve a geração e avaliação de alternativas que atendam às especificações técnicas. Ao relacionar as alternativas viáveis, verifica-se quais são aquelas que atraem financeiramente. E após esse investimento inicial, essa viabilidade, aqueles indicadores auxiliarão no processo decisório. Os indicadores são subdivididos em 2 grupos: indicadores de rentabilidade e indicadores de risco. No grupo 1, os indicadores de rentabilidade são valor presente líquido, VPLA, valor presente anualizado, índice de benefício-custo e a taxa interna de retorno. No grupo 2, temos a taxa interna de retorno, período de recuperação de investimento, que é o payback, e o ponto de Fisher. Verifica-se que a TIR está tanto no indicador de rentabilidade quanto no indicador de risco. No transcorrer da disciplina, verificaremos o porquê ocorre isso. Os indicadores, eles auxiliam na percepção do comportamento esperado entre risco e retorno. Dependendo do grau do investimento e do apetite do investidor, ele pode correr mais riscos ou ser bastante conservador. Então, isso vai ser também analisado. E para efeito de análise, os projetos de investimentos serão representados como um fluxo de caixa, conforme vocês já viram na disciplina de matemática financeira. Investir recursos em um projeto implica em transferir capital e imobilizá-lo em alguma atividade por um determinado período de tempo, num horizonte de planejamento. O investimento em um projeto, ele será atrativo se o fluxo esperado de benefícios superar o investimento que originou esse fluxo. Supõe-se que eu tenho um investimento de R$1.000 e espero um prazo de retorno de 3 anos. Se nesse cálculo eu não recuperar esse capital, esse R$1.000, não compensa fazer esse investimento. Mas como efetuar este fluxo esperado de benefícios no transcorrer desse horizonte distinto de tempo? Para que se possa adequar esses valores por meio de uma relação de equivalência, serão posicionados numa única data de tempo. O critério básico de atratividade poderia ser reescrito como, através de uma fórmula matemática, que investimento inicial é o fluxo de caixa de investimento inicial, mais a somatória dos fluxos esperados de benefícios. Supor investimento com prazo de retorno de 5 anos. Investimento inicial, R$5.000. Benefícios esperados nesses 5 anos. Primeiro ano, 1.000.
segundo 1.500, terceiro 2, quarto e quinto 2.500. Taxa considerada 6% ao ano. Substituindo os valores na equação acima, teremos como resultado 2.806. O que isso significa? Que aquele valor inicial de 5.000, trazidos para a data zero, a data do investimento, ele resultou em 2.806. Ou seja, além dos 5.000, eu usufruí, eu ganhei, eu lucrei 2.806. E como premissa básica, o valor desse indicador tem que ser sempre maior que zero. Se não for, não vale a pena continuar investindo. A pergunta é, que valor utilizar na taxa, naquela incógnita I da fórmula, para que seja descapitalizado esse capital? Essa taxa é conhecida como a taxa mínima de atratividade, TMA, ou seja, é aquela melhor taxa com baixo grau de risco que está disponível no mercado para aplicação. No contexto atual, a taxa garantida de baixo risco é a taxa da poupança, ou seja, juros de 6% ao ano. De acordo com o perfil do investidor, ele pode utilizar títulos do Tesouro, que está girando em torno de 11% ao ano, ou taxas do CDB. São taxas com retorno garantido e que de baixo risco. A decisão de investir sempre terá duas alternativas para serem avaliadas: investir no projeto ou investir na taxa mínima de atratividade. Então, eu analiso se eu invisto em projeto ou aquela taxa mínima que o mercado oferece. Indicador de rentabilidade. A gente já viu que é VPL, VPLA, IBC e TIR. Vamos analisar mais especificamente, para essa videoaula, o VPL. O que é o VPL? VPL é a técnica mais utilizada por consultores, assessores e administradores, porque ela é a mais conhecida, né, que o mercado utiliza. O que é esse método? Ele mostra a concentração de todos os valores esperados na data zero, ou seja, naquela data em que eu estou aplicando o capital inicial. Por exemplo, investimento de 5 anos, eu trago todos esses 5 anos, o período, para a data zero, a data inicial. Então, esse é o cálculo desse indicador VPL. Vamos trabalhar com um exemplo. Um agricultor pretende comprar um trator para utilizar na sua propriedade. O valor é de R$30.000. O benefício esperado de retorno é R$9.000 por ano, durante esses 5 anos. A TMA é de 6% ao ano. Analise se é viável para o agricultor comprar esse maquinário. A seguir, mostra-se o cronograma, né, o fluxo de caixa dessa aplicação. Solução com a calculadora HP. 30.000 CHS GCF0. 9.000 GCFJ. Na sequência, 9.000 GCFJ até completar os 5 anos de retorno esperado desse capital. 6I. E aperta na teclinha laranja FNPV, cujo resultado será de 7.911,27, positivo, ou seja, maior que zero. O que esse resultado mostra? Que esse investimento desse trator, que eu fiz nesse trator de R$30.000, ele, trazidos para a data zero do investimento, ele rendeu, além do 30.000, mais 7.911. Ok? Então, esse é o que esse indicador mostra, que é viável continuar com esse investimento.
Utilizando a fórmula, né, a gente percebe que é muito difícil fazer este cálculo. Quando a gente trabalhar a disciplina no dia a dia, no Moodle, a gente vai perceber isso. E depois, ao utilizar HP, ver que é muito mais fácil, né? Então, com esta rápida contextualização da disciplina, espero ter despertado o interesse de vocês. Na vida, né, temos que decidir entre duas alternativas, duas opções, ou com relação aos investimentos, também ocorre da mesma forma. E esta disciplina não foge disso. Espero que vocês aproveitem e que ela possa auxiliá-los nas escolhas ou nos seus projetos de investimento.